Olá, graças e paz, sou o pastor Delton Cruz, quero meditar com você uma palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 20, do versículo 7 ao 12. A queda do jovem Eutico. O nome Eutico significa afortunado, feliz, e realmente ele foi afortunado, pois Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, ele passa pela cidade a qual ele morava, Troade, e ali Paulo esteve 7 dias ensinando e pregando a palavra. E no último dia, a qual Paulo iria embora, no domingo, Paulo resolveu pregar a palavra até mais tarde. E por volta da meia-noite, esse jovem estava sentado em uma janela e ele pega no sono profundo e dorme e cai morto. Mas a janela não é lugar de se assentar. Quem está na janela não está dentro nem está fora. Está no meio termo. Podemos dizer que ele é morno. Ele não é frio nem é quente. Mas o Senhor nos chamou para sermos fervorosos, para estarmos envolvidos, para não deixarmos o nosso primeiro amor. Quando eu penso nesse jovem se arrumando, se aprontando para ir na igreja, se reunir com os irmãos, certamente ele não foi pensando em se assentar na janela. Mas alguma coisa aconteceu no decorrer do culto, que ele perdeu o foco da palavra, que ele parou de olhar para Cristo e foi se assentar na janela. E na janela ele perdeu o seu equilíbrio, na janela ele perdeu o seu sentido, ali ele dorme. Na janela ele perdeu a noção do perigo e ele cai morto. E quantas pessoas hoje que foram chamados para estar ligados na videira que é Cristo, que foram chamados para ser fervorosos, cheios do Espírito Santo de Deus, que outrora eram vaso, instrumento na mão do Senhor, mas não perceberam e acabaram numa janela. E na janela eles se tornaram presas fáceis. O diabo tem aberto janelas hoje de todas as formas, mas principalmente no celular. As pessoas abrem janelas e picam e entram onde querem, mas com isso estão perdendo a sua santidade, estão perdendo a sua espiritualidade, estão deixando de meditar na palavra, estão deixando de ter uma vida de oração, de buscar a presença de Deus. E na janela o diabo tem mostrado tantas coisas. Davi estava na sacada de seu palácio, e ali ele foi tentado, ali ele olhou para Betseba, que era esposa de Urias, perdeu a sua visão, perdeu a sensibilidade da voz do Espírito Santo, porque quando ele perguntou quem era aquela mulher, alguém lhe falou, essa é Betseba, mulher de Urias. Mas ele não ouviu, estava cego pelo pecado. E o diabo tem feito isso, tem colocado pessoas na janela e mostrado coisas que não lhe pertencem, que satisfazem às vezes a carne, mas não alegram o espírito, causam frieza espiritual. Quantos que deixaram o primeiro amor estão na janela? Quem está na janela não está em lugar nenhum. A janela serve para unir dois ambientes. Quem está na janela, ele é morno. E Jesus falou, ou você seja frio, ou você seja quente, porque morno, vomitar-te-ei da minha boca. Esse jovem, ele dormiu naquela janela. E quantos hoje, espiritualmente falando, estão às vezes na igreja, mas dormem espiritualmente. Mas Paulo escreveu, desperta tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará, ou Cristo te esclarecerá. É tempo de despertar. Esse jovem estava na janela e ali ele dorme, ele perde o desfrute da palavra, ele perde a comunhão com os irmãos, ele perde a presença de Deus. E quantos estão perdendo hoje, que outrora eram vaso, eram instrumento de Deus, estão na janela, perdendo a visão, perdendo a presença. Mas é tempo de despertar. Esse jovem acabou morto. Mas Deus levantou Paulo, ele parou tudo ali e foi até onde o jovem estava, o abraçou e o restaurou. O Senhor não quer que você esteja caído e morto. O Senhor deseja te restaurar, deseja que você seja uma bênção, que você esteja envolto com a sua obra, envolto com o amor de Deus, que você tenha comunhão com o Espírito Santo, que você seja um vaso cheio da presença de Deus, que você tenha paz, alegria, que você tenha comunhão com Deus. Então desperta, a janela não é o seu lugar.